Ok, pessoal, vamos lá então para mais uma aula assíncrona, né? Hoje falando então sobre a função inorgânica sais, né? Dando continuidade ao nosso estudo das funções inorgânicas, tá? Uma boa aula para todo mundo aí e não se afrouxe, gurizada. Então vamos dando continuidade então ao nosso estudo das funções inorgânicas, né? Vamos falar hoje então sobre os sais. A gente já viu os ácidos, as bases, né? Então agora vamos falar um pouquinho dos sais, certo? Quando é um sal, né? O sal sempre vai ser o resultado de uma reação entre um ácido e uma base, ok? Então ela é chamada essa reação de neutralização ou salificação, né? E sempre vai formar água e sal, né? Quando tivesse a junção do ácido com a base, sempre forma água e sal. Quimicamente a gente pode definir os sais como compostos iônicos, ou seja, né, nós temos cargas envolvidas, né, positivas e negativas, que possuem um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, certo? Então, se a gente está juntando o ácido à base, né? Nós vimos que ácido tem que liberar o H+, e a base o OH-. Aqui no caso do sal não vai apresentar isso no primeiro momento. Então aqui é o esqueminha, né? Do ácido com a base, aqui tem o ácido clorídrico com hidróxido de sódio, né? Ele vai produzir então o sal aqui, cloreto de sódio e a água, né? Neutralização porque eu tenho o hidrogênio se juntando com a hidroxila aqui, formando a água. E a salificação, eu tenho o cloro se juntando com o sódio, formando o sal, certo? Vamos aos tipos de sais, então. Neutros ou normais, né? São formados pela neutralização total, né? Quer dizer, não sobra hidrogênio nem hidroxila no sal, certo? Aqui o exemplo, né? O ácido clorídrico com hidróxido de sódio, com o cloreto de sódio, né? Não tem aqui nem hidrogênio nem hidroxila junto, então a gente chama de sal normal ou neutro, né? Nós temos também sais ácidos, ou também conhecido por hidrogenossal, né? Que vocês encontram também separado, né? Hidrogênio e sal, mas essa é a forma mais usual de utilizar. São formados por uma neutralização parcial, né? O sal vai ficar com hidrogênios ainda, certo? Aqui então o esqueminha, né? Nós temos aqui o hidrogênio carbonato de sódio, né? Conhecido por bicarbonato de sódio aqui, né? Formado, né? Onde é que sobrou um hidrogênio aqui? Ele não conseguiu se liberar de todos. Eu tenho aqui uma hidroxila e aqui dois hidrogênios, certo? Então o hidrogênio se juntou com a hidroxila formando a água, né? Sobrou um hidrogênio aqui que ele ficou aqui no bicarbonato de sódio, certo? Então é um sal ácido ou hidrogênio sal, porque ficou hidrogênio, né? E o outro tipo de sal é o sal básico ou hidroxissal, né? O pessoal mais espertinho já está chegando lá. Na verdade, vai ficar o quê? Também uma neutralização parcial, só que ficou hidroxila no sal, né? Então aqui tem o esquema, né? Onde é que eu formei aqui o hidroxicloreto de magnésio, né? Ele ficou com uma hidroxila aqui, certo? Então não houve a neutralização total, né? Eu tenho aqui duas hidroxilas e um hidrogênio, né? Na verdade aqui um hidrogênio se juntou com o outro hidrogênio com o oxigênio. Sobrou um OH aqui, né? Esse um OH ficou no sal aqui, certo? E também aqui o último tipo, conhecido por sais duplos ou mistos, né? Na verdade, eles são formados pela neutralização de um ácido e duas bases, e é chamados de neutralização quanto aos cátions, né? E também por dois ácidos ou uma base, né? Chamado de neutralização quanto aos ânions, né? Aqui então nós temos um exemplo aqui da neutralização quanto aos cátions, né? Nós temos aqui, na verdade, um ácido só, né? O ácido sulfídrico que tem tá junto com duas bases, né? Um ácido e duas bases. Está aqui a formação desse sal. Daqui a pouco vamos falar da nomenclatura dele, tá? E aqui o outro exemplo, né? De quanto aos ânions, né? Eu tenho aqui, ó, um ácido, eu tenho dois ácidos misturados com uma base, né? Que vai me formar esse sal misto aqui. Daqui a pouco a gente vê a nomenclatura dele também, tá? Então, de imediato, vamos à nomenclatura dos sais, né? Vamos começar com os sais normais.
eu só pego o nome do ânion, acrescento a palavra de e coloco o nome do cátion, né? Só que tem um detalhe, o nome do ânion sempre vai depender do sufixo do nome do ácido, né? Aqui está a tabelinha, né? Quando o sufixo do ácido for hídrico, o sufixo do ânion vai ser eto, no sal, né? Quando for ico, vai ser ato, e quando for oso, vai ser ito, certo? Vamos a um exemplo aqui, né? Que o ácido clorídrico, hidróxido de sódio, formou o nosso sal aqui, cloreto de sódio. Por que cloreto de sódio, né? Aqui eu tenho ácido clorídrico, né? Para quem esqueceu, né? Aqui nós temos o ânion, que é a carga negativa, sempre na direita, né? Aqui nós temos o cátion, que é a carga positiva na esquerda, certo? Então, o nome, né, do sal vai ter como base aqui o ânion, né? Com base no nome do ácido. Ácido clorídrico, na nossa tabelinha hídrico, vira eto, né? Então vai ser cloreto de sódio, certo? A nomenclatura do hidrogênio sal, é o prefixo da quantidade de hidrogênios ligados ao cátion, mais a palavra hidrogênio, mais o nome do ânion, mais D e nome do cátion, né? Então aqui o exemplo, aqui está o nosso sal, né? Eu tenho um hidrogênio só, então ele vai ficar mono, a palavra hidrogênio, né? Aí nós temos aqui o nome do ânion, qual é o ânion? Está aqui ele, da carga negativa, que é o carbonato, né? A palavra D e aqui o do nosso cátion, que é o sódio. Então fica monohidrogênio carbonato de sódio, né? Popularmente conhecido por bicarbonato de sódio. Nesse caso aqui, quando tem um hidrogênio só, a palavra mono ela pode ser opcional, tá? Vocês vão encontrar só como hidrogênio carbonato de sódio também, certo? No hidroxissal, né? O mais espertinho já chegou à conclusão, né? Que o hidroxissal, o que, que vai permanecer? Vai permanecer a hidroxila ligado ao cátion, né? Vamos colocar a palavra hidroxi agora, né? Mais o nome do ânion, mais D, mais o nome do cátion, né? Então aqui o exemplo, aqui está o nosso sal, né? Tem quantos hidroxilas aqui? Só uma, então vai ficar mono, né? Palavra hidroxi, né? Nome do ânion aqui é o cloro, né? Cloreto, né? Vem a partir da onde do ácido clorídrico, mesma regrinha de antes, né? Hídrico vira eto, né? De cálcio. Tá aqui o nosso sal, né? Monohidróxido, cloreto e cálcio. Também vão encontrar opcionalmente sem a palavra mono, né? Aqui o outro exemplo, né? O hidroxisulfato de cobre 2, né? Aqui eu tenho duas hidroxilas, então fica dihidróxido, né? Ok? Como é ato, né? É a partir, a gente não está trabalhando aqui, não coloquei a reação de neutralização, né? Mas como ele é ato, ele foi formado a partir do ácido cúprico, né? O ico vai terminar em ato, como tem aquela tabelinha, continua valendo, né? E aí, então, ainda agora, então, a última aqui é a nomenclatura dos sais duplos, né? Quando tem dois cátion e um ânion, né? Vou pegar o nome do ânion, vou colocar a palavra duplo, assim, entre parênteses, né? Mais D, mais nome dos dois cátions, separados pela conjunção E. E sempre o primeiro vai ser mais o eletropositivo. Lembram lá do início do ano, quando a gente trabalhou com a tabela? Que é o eletropositivo é aquele que vai estar na tabela periódica mais à esquerda, mais acima, né? Então, comparando os dois cátions, o que tiver mais à esquerda e mais para cima vai ser primeiro, né? Aqui, então, lógico, não precisamos consultar a tabela periódica, né? Eu já coloquei aqui para vocês, né? O nome do ânion, o ânion aqui é o sulfato, né? Tá aqui ele, a carga negativa, né? E aqui eu tenho dois carga positiva, né? Certo? Então, os dois cátions aqui, né? Vai ser sulfato, a palavra duplo, de sódio e amônio. E aqui o outro exemplo, então, né? Eu tenho aqui o fosfato, né? Tá aqui o nosso ânion, certo? Fosfato duplo, né? De potássio e magnésio, certo? Esses dois são os positivos, esse aqui é o negativo, ok? E quando for um cátion e dois ânions, né? A gente vai usar agora, em vez dos nomes dos cátions, o nome dos ânions, os dois, né? Antes a gente só tinha um ânion, agora nós vamos usar dois nomes dos ânions, né? Separado por um if, também aqui considerando o mais eletronegativo, aquele que está mais à direita, mais acima na nossa tabela periódica, né? Mais D mais o nome do cátion, né? Então aqui vai ficar, né? Ó, cloreto, brometo, né?
de cálcio, certo? Aqui está o nosso cátion e aqui os nossos dois ânions, certo? Aqui mais um exemplo então, né? Cloreto, nitrato de magnésio, né? Por quê? Por causa daquela ordem da eletronegatividade. Então fica cloreto, né? Nitrato, tá aqui o nitrato, né? De magnésio, certo? Sempre considerando a eletronegatividade. Mais eletronegativo primeiro e o menos por último. E para encerrar, então, vamos aos sais importantes, né? Carbonato de cálcio, né? Que é um sólido branco. Aquecendo ele, ele perde gás carbônico, né? E produz o óxido de cálcio, certo? Onde é que a gente vai utilizar ele, né? É usado no cimento, como corretivo do solo também, né? Aqui o bicarbonato de sódio, né? Conhecido de muitos aí, pó branco, libera bastante gás carbônico com facilidade, né? Efervescente, usado como antiácido estomacal, né? Sal de fruteiro, né? O sonrisal, ele é efervescente, logo percebe, né? Também é utilizado no fermento químico, né? E em extintores de incêndio. O nitrato de sódio aqui, né? Conhecido por salite do Chile, né? Um sólido cristalizado, cúbico, né? Ele é um excelente oxidante em reações químicas, pessoal da indústria, laboratório, né? A gente utiliza isso. E é usado na fabricação de fertilizantes e explosivos. Para encerrar, então, aqui nós temos o cloreto de amônio, né? Que é um sal amoníaco, todo mundo já, né? Já sentiu, né? O aroma sólido granulado obtido do líquido amoniacal na indústria, né? Muito usado na fabricação de pilhas secas, na soldagem de metais, né? Na fabricação de tecidos e na galvanização, né? De tubos galvanizados, ferros galvanizados, né? Também muito usado em bolachas por ser higroscópico, né? Absorve a umidade do ambiente. Então, estamos ficando por aqui, encerrando essa aula falando sobre os sais, né? Até a nossa próxima aula síncrona, lá, quando a gente vai fazer a introdução ao estudo dos óxidos, tá? Ok, muito obrigado.